Allan Kardec, também conhecida como SEAC, é uma instituição de caráter científico, filosófico e religioso, voltada para a verdadeira felicidade do homem na Terra. Lança suas luzes de fé raciocinada com o objetivo de colaborar com a transformação moral da humanidade. Sua missão é divulgar os ensinamentos do Cristo, relembrando a lei divina de forma límpida e acrescentando as interpretações e instruções dos espíritos superiores, codificadas por Allan Kardec. Completa 130 anos de atividades ininterruptas, iniciadas pelos seus bravos fundadores, Joaquim Xavier Carneiro, Mercedes Ferrari, Carlos Ferrari, Olavo Ferreira e Carlos Pareta. Imaginando para sempre. Em qual livro Allan Kardec explica algumas histórias contadas por Jesus? Qual a ajuda do Espiritismo e de Kardec para sairmos da escuridão e irmos para a luz? Meu nome é Carlos Henrique, sou do terceiro ciclo. Eu queria saber o que é preciso para ser um bom espírita. A minha pergunta para Kardec é: se ele pudesse voltar atrás, ainda encarnado, e pudesse escolher, ele ainda escolheria ter essa missão, sabendo de todas as dificuldades e todo o trabalho que ele passou? Seu organograma comporta vários departamentos voltados para o estudo da doutrina espírita, o atendimento espiritual, a promoção social e assistência material aos necessitados. A instituição assenta-se no princípio universal: fora da caridade não há salvação. Oferece gratuitamente evangelização espírita para crianças e jovens, com a coparticipação de seus pais ou responsáveis. Estudo sistematizado e aprofundado da doutrina espírita, segundo documentos norteadores recomendados pela Federação Espírita Brasileira. Também oferece cursos de formação e qualificação aos trabalhadores voluntários da SEAC, nas áreas de difusão doutrinária, mediunidade e passe. Tem levado o teatro espírita a vários municípios gaúchos, divulgando os conteúdos doutrinários através da arte e descortinando horizontes para além da terra. Possui como meios de divulgação o jornal A Luz de Damasco. Está presente nas redes sociais Facebook, YouTube, Instagram, Spotify e tem seu site próprio. Possui farmácia de manipulação homeopática, com medicamentos variados e aberta ao público em geral. O roupeiro infantil Mercedes Ferrari produz delicadas peças de enxovais para recém-nascidos, distribuídos gratuitamente às gestantes, a partir do 7º mês de gestação, em situação de vulnerabilidade social. Mensalmente, são oferecidas cestas básicas a idosos previamente cadastrados e sob insegurança alimentar. No Natal, os idosos assistidos, carinhosamente chamados de vovôs, participam de um encontro fraterno, festivo, com guloseimas e presentes sugeridos por eles mesmos. A SEAC oferece cursos de corte e costura, bordados e outras áreas de produção manual. A Sociedade Espírita Allan Kardec, ao longo dos seus 130 anos, já prestou e recebeu inúmeras homenagens e neste ano, além de homenagear seus ilustres fundadores, também tributa suas homenagens aos seus bravos presidentes do passado que, sob o açoite de injúrias e calúnias, não esmoreceram na missão que lhes foi confiada. A nossa querida SEAC estará sempre comprometida com a implantação de um mundo regenerado, onde o estandarte do Cristo, com a inscrição Deus, Cristo e Caridade, para sempre tremulará. Boa noite, queridos internautas. Aqui estamos nós para a terceira edição da Roda de Conversa, em comemoração aos 130 anos de nossa SEAC. Nós vamos convidar agora a nossa companheira Érica Velasquez, que vai ler um trecho de um artigo
publicado na Revista Espírita de agosto de 1865, de autoria de Allan Kardec. Em seguida, Érica, podes fazer a prece. Boa noite a todos. O recorte do artigo escrito por Allan Kardec, publicada na Revista Espírita de agosto de 1865, o que ensina o Espiritismo? O Espiritismo tem como objetivo a regeneração da humanidade. Isto é um fato constatado. Ora, não podendo essa regeneração operar-se senão pelo progresso moral, daí resulta que seu objetivo essencial, providencial, é o melhoramento de cada um. Os mistérios que ele nos pode revelar são o acessório, porque ele nos abriu o santuário de todos os conhecimentos, não estaríamos mais adiantados para o nosso estado futuro se não fizéssemos melhores. Para admitir-nos ao banquete da suprema felicidade, Deus não pergunta o que sabemos, nem o que possuímos, mas o que vale-nos é o bem que fizemos. É, pois, no seu melhoramento individual que todo espírita sincero deve trabalhar, antes de tudo. Só aquele que dominou suas más inclinações realmente tirou proveito do espiritismo e resolverá-se a sua recompensa. É por isto que os bons espíritos, por ordem de Deus, multiplicam suas instruções e as repetem à saciedade. Só um orgulho insensato pode dizer: não preciso de mais nada. Só Deus sabe quando elas serão inúteis, e a Ele cabe dirigir o ensino dos seus mensageiros e de adequá-lo ao nosso adiantamento. Então, com essa leitura, agora vamos à nossa prece inicial, dizendo ao nosso Pai de amor, que Deus, na sua bondade infinita, veja sempre em cada um de nós a vontade de crescer em espírito e verdade, e sabedores de que ainda não somos perfeitos. Ajudai-nos a melhorar-nos a cada dia, para sermos um espírito melhor. Dai-nos sempre as condições necessárias e que possamos ver os recursos diante de nós para podermos caminhar firmes, decididos, na senda do progresso e da evolução. Abençoa-nos, Senhor, neste momento, momento de tanto amor, onde tudo foi feito com carinho e sob o olhar do Senhor, para que possamos dar o melhor que há de nós. Que assim seja. Obrigada, Érica. Hoje, queridos internautas, nós contamos com a presença da nossa Cristina Canovas de Moura. Ela foi trabalhadora de nossa casa e atualmente é trabalhadora do Centro Ateneu Espírita do Cruzeiro do Sul. Temos também aqui a presença da nossa companheira Patrícia Barros. Oi, Patrícia. Érica Velasquez, Elton, Ione Machado, minha xará, todos trabalhadores da nossa casa. Nós vamos agora chamar a nossa companheira Patrícia Barros. Patrícia, a doutrina espírita tem por objetivo a transformação moral da humanidade, fazer homens de bem. O que a nossa SEAC tem feito a respeito desse trabalho? Pode nos falar um pouquinho?
Boa noite, Ione, boa noite a todos que nos acompanham. É com imenso prazer que eu posso, sim, falar um pouquinho a respeito disso. A transformação moral dos homens, ela se compõe de 2 aspectos. Nós precisamos nos melhorar, nos aprimorar intelectualmente e moralmente. A parte intelectual diz respeito ao raciocínio, aos conhecimentos, ao intelecto propriamente dito. O aspecto moral, no entanto, diz respeito às nossas atitudes, à modificação do nosso comportamento, ao alinhamento das nossas escolhas com o que nos prescrevem as leis divinas. E a doutrina espírita e a Sociedade Espírita Allan Kardec contribuem com o homem nesse sentido, à medida em que nos esclarecem, primeiro, o que seja essa lei, segundo, o que se aguarda de nós. E uma das melhores formas para contribuir com esse aperfeiçoamento, para a constituição do homem de bem, no primeiro momento é esclarecendo o nosso raciocínio. E isso acontece através do contato com os conhecimentos que a doutrina espírita tem para oferecer aos homens. Sobretudo questões como quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que nós estamos na Terra, porque uns sofrem enquanto os outros aparentemente gozam de prazer incessante. São respostas que a doutrina espírita tem para nos oferecer. E essas respostas, elas são oferecidas pela Sociedade Espírita Allan Kardec aos seus frequentadores ou aos seus simpatizantes, através de diferentes trabalhos que ela oferece. Nós podemos pensar, no primeiro momento, no trabalho de difusão, ou seja, de espalhar esses conceitos à sociedade como um todo, realizado pela livraria da Sociedade Espírita Allan Kardec. Segundo informação que consta no livro 120 anos da Sociedade Espírita Allan Kardec, a pesquisadora informa que a livraria da nossa casa, ela é um órgão, ela é uma instituição de difusão dos postulados espíritas mais antigo que existe no estado do Rio Grande do Sul. A nossa livraria, ela funciona desde o ano de 1905, e houve momentos em que ela estava à disposição do público, tanto na sede da Andrade Neves, quanto na sede da Fernando Machado. Então, oferecer ao público o livro espírita é uma oportunidade de iluminar as consciências, de começar a despertar essas criaturas que entram em contato com esses conhecimentos para uma nova realidade da vida, para uma nova forma de enxergar a vida e o seu objetivo. E isso acaba transformando as relações humanas. Então, as pessoas vão se transformando aos pouquinhos, e aos pouquinhos as pessoas com quem essas pessoas convivem também se transformam. E nesse trabalho de formiguinha, o mundo inteiro se melhora, se renova. Eu fiquei bastante surpresa e feliz em saber que a livraria, lá no seu início, recebia bastante doações de livros e que esses livros eram redistribuídos para as unidades prisionais de Porto Alegre. Então, olha que trabalho maravilhoso de iluminar consciências, de aproximar as criaturas de Deus. Trabalho que a Sociedade Espírita Allan Kardec vem fazendo, vem cumprindo o seu papel, desde que abriu as suas portas. Mas não é só isso. Além da livraria, nós temos também a biblioteca. Isso, a nossa biblioteca. Para quem é mais antigo, lembra das instalações lá na Andrade Neves. Pequenininha, acolhedora, muito gostosa de ficar lá dentro. Oferecendo o empréstimo de livros aos associados da casa, mas também colocando à disposição os livros para quem quisesse ir ler lá nas dependências da própria biblioteca. Também um trabalho de iluminação de consciências incontestável, uma forma de contribuir, sem dúvida alguma, para a formação do homem de bem. Além desses dois departamentos, a livraria e a biblioteca,
a casa ela também tem a publicação de um jornal mensal, que é o jornal, perdão, vamos falar primeiro das palestras. Olha ali eu, ó. Então, a divulgação ou a propagação dos ensinamentos espíritas, ela não se dá apenas através da escrita, através dos livros, mas ela também se dá através da fala e através das atividades doutrinárias, que são as palestras. Sejam as palestras de cunho temático, algumas vezes eu lembro já de ter participado de ciclo de palestras em defesa da vida, isso é uma palestra temática. Lembro de palestras estabelecendo relações entre a obra de André Luiz e as 4 partes do Livro dos Espíritos, então isso também é temática. Tem as palestras que estudam o Livro dos Espíritos e tem as palestras que antecedem o passe. Então, são formas de divulgar a doutrina, de aproximar as criaturas dos preceitos doutrinários através da fala, através da indução à reflexão, através do proporcionar questionamentos e compreensões. E isso também a sociedade tem nos oferecido, oferecia já lá na sede da Andrade Neves, continua oferecendo na sede da Fernando Machado. E agora sim, acredito que seja o jornalzinho, agora sim temos aí, o jornal próprio da casa, A Luz de Damasco, que é um jornal onde constam notícias a respeito do que vem sendo realizado na casa, ao mesmo tempo uma espécie de prestação de contas aos associados e aos frequentadores, mas também é uma forma de difusão doutrinária, uma forma de proporcionar conhecimento, uma forma de proporcionar instrução e reflexões através dos editoriais, dos pequenos artigos que são escritos nele. E uma outra, acho que pode passar o slide. Isso. Essas atividades são referentes à evangelização espírita infanto-juvenil, que é o meu trabalho de coração. E o que acontece? Através desse trabalho, a Sociedade Espírita Allan Kardec oferece esse contato com os preceitos, com os postulados espíritas para as nossas crianças e para os nossos jovens. Por quê? Porque nós, enquanto evangelizadores, acreditamos que a criança e o jovem que tem a oportunidade de conhecer os postulados espíritas serão adultos mais conscientes, mais felizes, com maiores chances de promover no nosso mundo essa mudança que todos nós queremos ver. E essas atividades de livraria, de biblioteca, de jornal próprio e do Digi, elas se encontram previstas no Estatuto da Casa, na parte 2ª, capítulo 2º, que trata das finalidades, a difusão doutrinária. Então, está tudo previsto lá. A biblioteca, a livraria, as palestras e as atividades do Digi. Acredito que seja isso, minha amiga, por enquanto. Por enquanto. No futuro, vamos conversar mais um pouco, não é, Patrícia? Muito obrigada pela tua participação. Vamos agora para o nosso próximo assunto. Aguardando a Heloísa, a nossa trabalhadora que fica nos bastidores, aquela que não aparece, mas que sem ela a gente não estaria aqui fazendo esta live, não é mesmo, Heloísa? Aí tá a Heloísa, nossa colaboradora. Coloque. Agora nós vamos passar para a Ione. Ah, certo. Ione, o seguinte, antes que nós façamos a pergunta, em obras póstumas de autoria de Allan Kardec, ele leciona o seguinte: o Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado,
E quando o artista reproduzir o mundo espírita em convicção, aurirá nessas fontes as mais sublimes inspirações. A arte espírita tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita, aliada ao entretenimento e à educação, à luz do Consolador prometido pelo Cristo. Te pergunto, de que forma a SEAC contribui com a arte espírita? Olá, amigos encarnados e desencarnados. É muito bom estar aqui para falar sobre o teatro, que eu amo muito, e que começou há muito tempo aqui na casa, né? Nós também somos evangelizadora, e sempre que participamos da evangelização, já no passado, nós continuamos na evangelização indígena, nós sempre gostávamos de fazer teatrinho com as crianças, né? E teve uma época em que nós nos entusiasmamos muito e criamos uma peça robusta, né? Claro, nós trabalhávamos com crianças, com jovens, né? Com pais, né? Evangelizadores. Então, haviam cenas mais lúdicas para as crianças e cenas intermediárias para os jovens, né? E ainda aquelas mais profundas para os adultos, né? Então, nós marcamos o começo, assim, que nós chamamos de tudo. Nós tínhamos outras peças antes pequenas, né? Mas essa que foi grande. Em 1987, né? Nós fizemos uma peça no Digi com um elenco enorme, porque cada um dizia uma frasezinha, né? Então, ali trabalhou conosco a dona Lígia Napoleão, que todo mundo aí mais antigo conhece, né? Ela foi a mãe de... O nome dela na peça era Matilde, que é o nome dela no livro Libertação, e ela era a mãe de Gregório, ali ela é espírito, mas encarnada ela foi a mãe de Gregório, um espírito trevoso, né? Que comandava uma falange de espíritos maus no plano espiritual, e ela estava empenhada em resgatá-lo. Foi muito linda essa peça, teve vários momentos muito comovedores, né? Quando ele se curva, aquele espírito trevoso, mau, se curva, se ajoelha diante da mãe, pede perdão e vai com ela para um local melhor. Essa peça mexeu tanto com todo mundo que, quando terminou, eles vieram mais de ônibus. Vocês precisam fazer mais peças, precisa apresentar em teatro, essa peça é muito boa. Olha, assim, a gente ficou tão, né? Digo, mas é mesmo, quem sabe a gente pode fazer outras peças, né? Já com adultos, que eu trabalhei com muitas crianças no elenco ali também, né? Então, até o presidente, seu Dorval, ele ficou tão entusiasmado que eu me animei a dizer, seu Dorval, por que a gente não faz um palco lá na Fernando Machado, que era o prédio que estava em construção ainda? Vamos fazer um palco bem bonito lá, com cortinas, tudo adequado. Sabe que ele aceitou? Ele aceitou, e aquele palco que tem lá na Fernando Machado é graças a essa peça de 1987. Ele se convenceu, os espíritos, claro, disseram para ele, olha, leva a fé que vai dar certo. Então, ali, essa foi o nosso grande momento. Depois, vocês me desculpem que eu estou com bastante tosse. Depois, eu também era monitora do ESD, né? E no programa 2, do qual a Heloísa Sabedotti, que está aí, participava como nossa aluna na época também, né? Nós, então, resolvemos fazer uma peça para bombar mesmo, né? Uma peça para levar para toda a parte, se desse certo, né? As pessoas me perguntavam, o que vai tratar essa peça? Eu dizia, eu não sei, eu só sei que vai ser um sucesso. O que vai ser? Não sei, não pensei em nada ainda, mas vai ser um sucesso. Mas não é que foi. A peça se chamava O Julgamento da Doutrina Espírita. E nós nos baseamos, para fazer o roteiro dessa peça, nas obras básicas, né, da codificação, principalmente o Livro dos Médiuns, lá bem nos capítulos iniciais, e para antagonizar os argumentos de Kardec, nós pegamos um opúsculo do padre Quevedo, que ele combatia muito a doutrina espírita, então nós fizemos aquele ali o opositor, aquele era o opositor, aquele ia ser o
o promotor de justiça, né? E a Heloísa foi escolhida para ser a defensora, né? Olha, a peça ficou também tão bonita, teve assessoria jurídica, porque essa peça tinha o propósito de se apresentar em teatros, então tinha que ter uma assessoria jurídica para muitos juízes e advogados ir assistir a peça. Teve. E a Heloísa fez essa assessoria jurídica e ela disse que psicografou o texto, né? A peça do texto, para de defesa, ela foi psicografada, ficou perfeita, né? Então, nós resolvemos sair por aí com essa peça, né? E nós saímos em comboio, 4 a 5 carros, porque a gente levava tanta coisa, tinha que levar tudo, porque a gente não ia para teatro exatamente, nós íamos para um espaço cultural e a gente tinha que levar tudo. Os canhões de iluminação, nós tínhamos que levar mesa de iluminação, mesa de som, tudo. Então, a gente ia em cima do carro, a gente tinha um carro que a gente botava aquilo, parecia um morto, parecia assim um caixão de defunto lá em cima. O pessoal chamava, aquele é o carro do morto, né? Então, nós íamos para toda parte levando isso aí. E nós chegamos a nos apresentar, além, claro, aqui em Porto Alegre, no Amigo Germano, isso a gente apresentava sempre, né? No Kardec, no Amigo Germano. Nós chegamos aí para Caxias do Sul, na universidade de lá, na UX. Nós nos apresentamos na UX, a convite de Sociedade Espírita, né, que a UX sucedeu o espaço lá dela, né, e nós apresentamos a peça. Foi um sucesso imenso aquela peça, né? Sempre nós íamos a convite de sociedades espíritas, de UMES, né, esse pessoal que nos chamava. A gente nunca cobrou nada. Eles cobravam um ingresso para cobrir as despesas de gasolina e nos dar um lanche lá. E se sobrasse alguma coisa, era para eles lá botar as despesas que eles tiveram lá com alguma coisa, né? Para nós, não, a gente não ganhava nada, não. Nem era essa a proposta mesmo. Depois, a outra nossa peça, em 2001, foi Entre o Céu e a Terra, baseado nas obras de André Luiz. Nós fizemos uma costura entre várias obras de André Luiz para montar este roteiro, né? Apresentamos também no Amigo Germano e também na Minha Terra, em Rio Pardo. E aí tem um fato assim, impressionante, né? Nós nos apresentamos lá no Clube Recreativo Taquari, um local que nunca ninguém frequentava, assim, e a peça ia lá, ninguém ia, mas nossa, lotou. Tinha 107 pessoas, isso já era bastante. E aconteceu de uma pessoa que entrou lá, um rapaz, entrou lá para assistir a peça, né? Depois nós ficamos sabendo, porque quem nos convidou foi a presidente do Centro Espírita de lá, que era minha irmã, né? E ela contou depois o pós disso aí. O rapaz ia se suicidar no dia seguinte. Ele assistiu a nossa peça, ficou tão impressionado, lá mesmo dentro do clube, procurou alguém da Casa Espírita, indicar a minha irmã, que era presidente, ele conversou com ela disse para ele aparecer lá no Centro Espírita, deu o endereço, tudo. O rapaz foi, começou a frequentar, fizeram desobsessão, olha... O rapaz ficou ótimo, se curou, namorou uma moça lá dentro, e eu não sei até se não casou com ela. Isso assim, quando nós ficamos sabendo desse retorno, foi o maior presente que os semeadores, que era o nome do nosso grupo, semeadores, né? Sim, valeu a pena tudo que a gente fez, né? Com esse caso desse rapaz, né? Outro local que nós nos apresentamos com essa peça foi em Caxias do Sul, no Teatro São Carlos. O Teatro São Carlos, gente, olha aí, o pessoal lá no São Carlos, né? Foi uma coisa espantosa, porque o Teatro São Carlos ele é parecido com o Teatro São Pedro. É um luxo só. Então, quando nós entramos lá, já tinha um mural assim, Vera Fischer, Marieta Severo. Oh, meu Deus, e nós aqui no meio dessa gente. Teve gente que até passou mal. Mas eu passei mal quando eu entrei lá para a sala de comando, lá em cima, e eu sempre fui a iluminadora do teatro, né? Acostumada com a minha mesa de iluminação, de 16 canais, né? Eu trabalhava com 16 canhões, tá? Aí eu cheguei lá, me apresentaram uma mesa computadorizada. Aí eu disse para o rapaz que me apresentou, mas tu vai ficar aqui para operar a mesa? Não, nós só passamos a mesa, vocês é que fazem tudo. Eu quase arranquei os cabelos, a mesa computadorizada, fiquei apavorada, né? Porque tinha que programar tudo. Por exemplo, se eu queria o refletor azul, número 2, junto com o número 16, com o 34, tudo tinha que programar. E depois, no ato seguinte, já aqueles refletores não eram mais aqueles, aí aqueles mesmos números já se jogavam, acoplavam a outros. Eu fiquei apavorada. A sorte que no nosso grupo
Nós tínhamos gente muito inteligente, até engenheiros eletrônicos ali. E ele disse, fica calma, deixa que eu vou ajeitar isso aí. Aí ele programou, aí eu me acalmei e consegui iluminar tudo. Ficou muito bonita a nossa peça lá, né? Aí nós transportávamos, nós inventamos um aparelho, gente, vai cuidando do horário aí. Nós inventamos um aparelho que nós chamamos de volitador. Era para as pessoas, lá na peça, né, os espíritos elevados, depois que eles faziam as falas lá deles, eles recolhiam para trás um pouquinho, né, eles subiam numa coisa discreta, que era uma plataforma, que era um elevador que nós construímos, meu irmão construiu um elevador. E aí, um elevador com motor forte, que a gente comentou lá de Paraná, levantava 4 a 5 pessoas, ele ia subindo no ar. Nós apelidamos de volitador. Era uma máquina enorme para carregar um horror, um peso imenso, levávamos tudo, né? Nós nos apresentamos lá em Caxias. Outra peça foi Almas em Ascensão. O roteiro foi baseado em Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, não é? E a autoria do espírito Camilo Castelo Branco, e também no livro Sexo e Destino, de André Luiz, Psicografia do Chico. Essa peça também, todas elas foram um sucesso retumbante que a gente nunca esperava aquilo, né? Tudo lá de cima, mandando gente para assistir, era tudo lotado, não tinha mais lugares, né? Nós nos apresentamos também aqui, sempre em Porto Alegre, amigo Germano, Três Coroas, Sapucaia, Caçapava, Caxias, novamente no Teatro São Carlos, lá que eu já estava acostumada, não me assustava mais, né? E depois, por último, a nossa última, em 2008, nós apresentamos no Teatro Dan Riggs, luxo só. É só artistas globais que se apresentam lá. Mas nós nos atrevemos, nós vamos e vamos, né, com a confiança e a fé, né, lá de cima. Nos apresentamos lá, A Era do Espírito, o nome da nossa peça. Era uma releitura da primeira peça, O Julgamento da Doutrina Espírita, só que agora com muito mais recursos, muito mais cenas, muito mais como é que se diz, efeito especial, né? A gente já tinha muito mais coisa. O Teatro Dan Riggs, gente, tem 800 lugares, lotou 800 lugares. Teve gente, eu acho que ficou em pé, porque não tinha mais nada. E o pessoal, como é que vocês conseguiram, o pessoal do teatro? Nem o pessoal da Globo consegue isso, mas nós tivemos uma coisa maravilhosa. O Divaldo tinha vindo aí, acho que um mês antes, fez uma palestra no Gigantinho, aquelas filas enormes, e a gente distribuía o panfletinho para todo mundo, da grande Porto Alegre. Era um sábado chuvoso, veio gente de várias cidades arredores, lotou o teatro, foi um sucesso total. E aí, então, a partir daí, nós paramos, o nosso grupo meio que se desfez, nós ainda temos lá, a Heloísa pertence aos semeadores, a Patrícia pertence aos semeadores, eu pertenço, o Darwin pertence, a filha dele, Juliana, pertence, o Guilherme pertence, a Janaína pertence, nós temos vários semeadores lá dentro da casa. Então, em todos os anos, no final do ano, a gente tem uma festa pequena, como chama de semeadores? Bom, é isso aí, gente. Que maravilha, Ione. Agora te prepara, porque nossos internautas aí vão pedir para que sejam, digamos assim, reapresentadas essas peças. Te prepara. Muito obrigada pela tua participação. E então agora nós vamos convidar o Elton, tá? Vamos, então, falamos da divulgação da doutrina, as várias formas em que podemos divulgar a doutrina espírita, e agora vamos pedir ao Elton que nos fale sobre mediunidade. Elton, no ano de 1910, foi lavrada a ata cuja diretoria determinou a criação da Escola de Médiuns. De lá para os dias de hoje, o que terias a nos dizer? Sim, obrigado, Ione, boa noite. Então, Ione, assim, nessa data de 1910, né, a SEAC já contava 16, 17 anos, né, tinha seus médiuns, seus grupos mediúnicos, e a diretoria, então, consta na ata, né, que os dirigentes estavam preocupados com a falta de médiuns naquele período, né? Então, foi sugerida a criação de uma escola de médiuns, né? Quem estava na presidência era Frederico Augusto Gomes da Silva,
E depois de aprovada a criação da escola, foi nomeado como diretor o senhor José Batista de Carvalho Sobrinho e subdiretor o senhor Leonel de Oliveira. E na escola de médiuns, né, depois, né, nós tivemos até 2009, Ione, nós tivemos os estudos regulares da doutrina espírita, né, os estudos teóricos e a prática mediúnica na escola de médiuns, né? Então, aí a partir de 2009 foi implantado o curso de educação e prática da mediunidade. Esse curso ele foi idealizado, ele foi elaborado pelas senhoras Mireia Alves da Silva e Lígia Napoleão, né? E aí, nesse mesmo ano de 2009, então, os estudos regulares, eles receberam a denominação de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é o ESD, né, como nós conhecemos bem. E o curso, então, prepara, né, os futuros médiuns que poderão trabalhar nos grupos mediúnicos da casa, é claro, né? Então, quando os participantes concluem o curso, né, eles podem ser encaminhados para os grupos mediúnicos da casa, grupos que possam receber, então, médiuns iniciantes, né? Isso porque, né, nós sabemos que cada grupo mediúnico ele pode ter as suas próprias características, e tem, né? Então, em geral, assim, os grupos para os quais podem ser encaminhados esses médiuns iniciantes são aqueles em que são atendidos espíritos que estão em sofrimento, mas não são aqueles casos muito complexos, é claro, né? Precisam de acolhimento, precisam de consolo, esclarecimento, enfim, né? Então, por isso que nesses grupos, né, além dos médiuns experientes que já fazem parte, se for um grupo que já estiver em andamento, é claro, né, também podem participar os nossos principiantes, né? Mas quando se trata, então, de atendimento àqueles espíritos com problemas mais difíceis, né, aí esses casos, então, são aqueles que os mentores espirituais, né, eles encaminham para os grupos que já tenham mais experiência, né, especialmente os casos de desobsessão, né? E quando se fala sobre o grupo mediúnico, né, é importante sempre lembrar a equipe espiritual que acompanha, né, porque são eles que dirigem realmente a reunião mediúnica, né, são eles que preparam o trabalho, eles que selecionam os espíritos que vão participar e se comunicar na reunião. A nossa parte é estarmos ali presentes de corpo e espírito, oferecendo o melhor de nós, né, com a nossa concentração, enfim, né, no trabalho, nossa dedicação. Então é importante lembrar que cada grupo conta com um mentor, né? Um guia espiritual que é o responsável, o maior responsável pelo grupo, né? E ele está presente desde o início da formação, né? Então ele pode, nesse início, por exemplo, inspirar os integrantes no planejamento do grupo, na definição dos objetivos do grupo, né? E eles também, enquanto isso, eles vão montando no mundo espiritual uma equipe, né? Eles convidam outros espíritos para que possam trabalhar com eles, convidam espíritos, inclusive especializados, como especializados em aplicar passes, enfim, né? E então são diversas atividades, né, que vão ser desenvolvidas durante as reuniões mediúnicas, eles vão preparando tudo isso para nós, né, reuniões que eles vão dirigir, que eles vão guiar. Na ata de número 21 da SEAC, que é de 5 de junho de 1898, nós encontramos o registro da primeira comunicação da guia espiritual da sociedade, que é o espírito Zulmira. E 6 meses depois, aproximadamente, consta que ela informou ao grupo a chegada de um guia mais adiantado, né? E ela entregou a ele os trabalhos em 21 de julho de 1898. Era o guia Feliciano, né? Está registrado que, na despedida de Zulmira, houve uma emoção muito grande que tocou os corações dos presentes, encarnados e desencarnados. Ela disse a eles que ela iria reencarnar para o seu adiantamento espiritual, né? E pediu aos irmãos, então, que seguissem os conselhos desse novo enviado por Deus, um espírito mais elevado, que os guiaria melhor que ela. Joaquim Xavier Carneiro, né, um dos fundadores da SEAC, agradeceu em nome do grupo os favores, né, e agradeceu a proteção dali em diante do novo guia espiritual da Sociedade Espírita Allan Kardec. E as palavras finais transmitidas pelo guia Feliciano foram assim: obrigado, meus filhos. Vossos progressos são devidos, em parte, à nossa irmã Zulmira e também a vós mesmos. Continuais no caminho que tendes entrado, e as vossas vidas futuras serão cheias de alegrias. Avante!
e fez uma observação. Essas palavras não tomareis senão no sentido de sempre ajudando vossos irmãos, melhoreis a vós. Era isso então, Ione. Olha, Elton, vejam que a assistência aos espíritos desencarnados, este é o objetivo dos nossos grupos, atender aqueles espíritos desencarnados que se encontram em dificuldades, desorientados e com médios preparados. Muito obrigada, Elton, pela tua participação. Então, falamos aqui, o Elton nos trouxe um rápido relato sobre a mediunidade, a assistência a esses espíritos desencarnados. Nós temos um outro trabalho muito querido, muito importante, como todos os trabalhos, mas particularmente a SEAV. Nós vamos pedir a Cristina, SEAV, tá? Que é entre os vários recursos que a Casa Espírita oferece para tratamento espiritual, nós temos a SEAV, que é a Sessão Espiritual Vibratória. Cristina, fale-nos um pouco sobre esse trabalho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente o convite para participar dessa roda. E estou atualmente no Ateneu Espírita Cruzeiro do Sul e guardo grandes lembranças da Sociedade Espírita Allan Kardec. Nós, na época em que estivemos na Sociedade Espírita Allan Kardec, estivemos com muita alegria e com muita felicidade, apesar de, quando chegamos, estarmos bastante tristes, e a sociedade nos acolheu com muito carinho. E fomos para uma SEAV, Sessão Espiritual de Apoio Vibratório. Fomos a um atendimento fraterno e depois fomos a uma SEAV. E aí, quando nós chegamos em 1986, para a Sociedade Espírita Allan Kardec. E já ficamos sabendo que desde 1982 havia a SEAV. E a SEAV passou a existir porque havia muitas pessoas para serem atendidas na desobsessão. E não havia quase médiums. Então, as pessoas ficavam aguardando em silêncio, às vezes conversando alguma coisa, mas não sendo atendidas. E, na época, quem era do departamento espiritual era a dona Maria dos Anjos Bruegel. Maria dos Anjos. E ela falou, em 1982, com Maria Nilza Teles da Silva. E as duas resolveram que deveriam encontrar uma solução para todas aquelas pessoas, porque havia poucos médios e muitos tentando ser atendidos. Então, a solução Dona Maria Nilza Teles deu através da elaboração de um programa que constava em 4 partes. A primeira parte era a respeito da conquista da paz interior e cuidados com o corpo, a segunda sobre o relacionamento conjugal, a terceira sobre a educação dos filhos e a quarta sobre a velhice. Então, quando eu cheguei lá, já achei maravilhoso, porque isso dava uma programação extraordinária. A dona Maria Nilza deu uma bibliografia muito bem feita e sempre havia essa SEAV que fazia com que a gente estivesse bastante carinhosamente aceito. E depois de algum tempo nós resolvemos fazer, então,
depois de estudar bastante na Sociedade Espírita Allan Kardec, resolvemos também pedir para trabalhar lá. E trabalhando na SEAV, nós vimos que havia uma maneira muito interessante de ser elaborado. Durante muito tempo coordenamos, de 90 e poucos até 2003, coordenamos a SEAV. E a SEAV era realmente 30 minutos só, mas se utilizava muita música também. E era uma frase, sessão espiritual de apoio vibratório. Era a busca de que a pessoa se apoiasse vibratoriamente sob o aspecto espírita, sob o aspecto espiritual. Não era uma sessão mediúnica. Havia realmente necessidade de atendimento às pessoas. As pessoas tinham essa necessidade muito grande de ser atendidas, de ouvir alguma coisa, de serem ouvidos. E realmente foi uma época muito interessante, porque foi colocado em todas as ações, foram colocadas uma porção de dados importantes. Por exemplo, cada um substituía o outro. Todos nós nos substituíamos. Na falta de um, era a coordenação que tinha que trabalhar. Depois da sessão, nós nos encontrávamos para planejar quem iria fazer no outro dia, todos os temas. Então, era 5 minutos para a primeira pessoa falar sobre o que era a sessão espiritual de apoio vibratório. Outros 5 minutos era para fazer a oração inicial. Depois, em 15 minutos, outro iria falar sobre o tema, e depois haveria também mais outra pessoa que falaria sobre o final, finalizaria com uma oração também. Música nós utilizávamos muito. Utilizávamos música antes de começar. Inclusive, eu levei para lá um toca-discos, que eu acho que... E a gente botava uma música bem lenta, bem suave, para que a pessoa começasse realmente a entrar numa tranquilidade maior, e aí se falava. Nós não aceitávamos, por exemplo, crianças com menos de 15 anos, porque havia muitos pontos ali que eram realmente mais difíceis de compreensão. Era 1990 e poucos, era outra geração, não era a geração atual que nos ensina, inclusive, internet, como agir, como deixar de agir, computador, etc, etc. Então, nós tínhamos como tema positivar a ajuda de cada um na sua própria cura, o sentido da vida, a oportunidade de resgate, o não julgamento das pessoas, o respeito aos filhos, sem passar a própria frustração, o respeito às nossas vidas, aos nossos corpos e aos nossos amores, o amor pleno que não tem idade, e em oração dizer do amor a eles, a Deus, a natureza, por ele criada, a criança, a si mesmo, ao companheiro, à vida, com respeito, com fé e com muita vontade. E a SEAV era uma frase que era dita por muitas pessoas, mas essas muitas pessoas procuravam mostrar o sentido cristão da vida com carinho e com muito amor. Não poderíamos deixar de falar
sobre pessoas que foram importantes. Dona Maria dos Anjos Brugger, Dona Maria Nilza Teles, a Lígia Napoleão e a Ziluí Selene. Foram todas pessoas que elaboraram junto também muitos momentos e que deixaram uma lembrança muito grande dentro da gente. O trabalho era muito gostoso e nós colocávamos a música de acordo com o que iria ser dito. Por exemplo, quando se falava sobre criança ou recém-nascido, ou sobre o nascimento, se colocava uma música bem que falava ao coração, falava certos momentos que nos deixavam melhor. Parecia uma criança que estivesse balbuciando alguma coisa. E todos começavam a se olhar para ver onde é que essa criança estava. Então, era interessante ser sempre colocado algo de acordo com o que iria ser dito. E nos deixava muito alegres durante todo esse tempo de trabalho que foi feito até lá. Eu acho que é isso. Cristina, nós te agradecemos a participação e esse trabalho lindo. Quantos corações foram consolados e continuam sendo consolados até os dias de hoje. Muito obrigada pela tua participação, Cristina. Eu é que agradeço ter sido convidada a participar dessa Roda Verde. Agora nós vamos chamar a nossa companheira Ione Machado. A Ione Machado, além de ser trabalhadora da nossa casa, em várias frentes, ela também é a responsável técnica da farmácia de manipulação de homeopatia. Ione, nós vamos te perguntar qual é a ligação entre o espiritismo e a homeopatia? Muito bem, então vamos ver, né? Nós aprendemos no Espiritismo, Kardec nos deixa bem claro que nós, encarnados, nós temos 3 elementos. Tá? Nós temos o corpo físico, nós temos a alma, e entre a alma e o corpo físico nós temos o perispírito, que é um corpo energético, né? Um corpo indestrutível. Morre o corpo físico, o perispírito, que tem a mesma formatação do corpo físico, continua com a alma, e a gente pode até identificar um espírito pelo seu perispírito. Esse aí é meu pai, tá, que já foi, né? Porque é exatamente uma réplica do corpo físico. Então, esse corpo energético que nós temos é onde a homeopatia atua. Ela atua no perispírito, nos centros de forças, para uns chamam chakras, né? E é dali que ela depois irradia a sua energia para o corpo físico. O primeiro momento da homeopatia é no perispírito, tá? Depois ela irradia. Por isso que, às vezes, a pessoa tira uma receita e vai lá e diz assim, mas, Ione, eu não tenho isso, que eu não tenho, né? Aí eu olho assim, tu sabes se tu tem algum problema no pâncreas? Não, eu não sei. Eu digo, mas pode ser que tenha. Né? Então, a gente não sabe, porque os espíritos nos veem por dentro. Depois, no finalzinho, eu posso explicar como é que o espírito vê a gente por dentro. O espírito médico que vai receitar a homeopatia. Então, esse corpo energético, através dos seus centros de força, ele pega lá no perispírito essa energia, porque a homeopatia é essencialmente energética, ela não é material, né? Por isso que a gente... Doses homeopáticas. É bem, nós tiramos a matéria da substância medicamentosa e deixamos a energia dela. Então, essa energia vai direto para o perispírito. Por quê? Perispírito é energia. A homeopatia, a parte energética dela combina com o perispírito. É a afinidade. Energia se atrai. Então, ela vai lá para o perispírito. Deixa eu tapar aqui que o meu gatinho está por aqui. E depois ela é capturada
para o corpo físico através dos centros de forças ou chakras. Aí ela vai se condensando essa energia, né, para chegar no corpo físico e ir lá nos locais onde ela precisa atuar. Por isso que nós não vamos nunca encontrar uma homeopatia. Eu quero homeopatia para o fígado, estou vomitando muito. Não existe, não existe. A homeopatia é sempre para muitas coisas ao mesmo tempo. É um conjunto de sintomas. De forma que um medicamento para uma pessoa e a outra que tem a mesma coisa, a homeopatia pode ser completamente diferente e até nem dá certo a mesma homeopatia. Porque é analisado o perispírito da pessoa, é o conjunto de sintomas que é analisado. Então, a nossa farmácia, ela iniciou com o presidente Frederico Augusto Gomes da Silva em 1914. 1914. Ela é uma das mais antigas do Rio Grande do Sul. A inscrição dela no Conselho Regional de Farmácia é número 133. Olha, já deve ter mais de 60 mil farmácias pelo Rio Grande do Sul, né, com essas inscrições altas, porque diz que a cada 5 dias surge uma farmácia no Rio Grande do Sul. A nossa farmácia é muito respeitada nos órgãos de fiscalização pelo seu tempo de existência e porque está completamente enquadrada dentro da legislação. Porque os fiscais nos visitam quase todos os meses. Eles visitam todas as farmácias e nos visitam também. E dá um laudo lá de aprovação. Essa aí é a farmácia que nós tínhamos antigamente. No comecinho ali, ó, nós vamos ter o laboratório, né, que, na verdade, é o setor de manipulação da farmácia. Nós não temos laboratório na realidade. Nós temos uma farmácia de manipulação, que a parte que manipula foi carinhosamente chamada de laboratório, e a parte que vende, na realidade, o nome é dispensação. Isso tudo faz parte da farmácia homeopática, né? É interessante, né? Quando nós somos convidados para atuar na farmácia, porque faleceu o antigo responsável, aí nós aceitamos, nós já estávamos formados há algum tempo, mas eu senti a necessidade assim, de um estágio mais profundo. E comentando com o seu Dorval, né, que eu entrei na farmácia em 1980, né? Então, eu disse assim, eu gostaria muito de fazer um estágio em algum lugar. Aí ele era muito amigo do seu Zabaleta, muitos conheceram o seu Zabaleta. O seu Zabaleta era dono do Hotel Majestic, né? Ele tinha uma rede de hotel, o seu Zabaleta. E aí, um dia, não sei como, eu estava conversando com o seu Zabaleta, e ele disse, onde tu gostaria de fazer o teu estágio? Eu digo, se eu pudesse, era São Paulo. São Paulo, no laboratório homeoterápico, é o maior do Brasil, né? E as pessoas que estão lá são muito experientes, é o mais antigo também. Ele disse, então, tu vai para São Paulo. Sim. Ele me custeou as passagens aéreas, ele me custeou a estadia, porque ele também tinha um hotel em São Paulo e eu me hospedei no hotel dele, né? Tudo gratuitamente. Aí eu fiz um estágio no laboratório homeoterápico. Conheci uma pessoa das primeiras da homeopatia no Brasil, a doutora Helena Minin, né? Ela era da Rússia, ela veio nova para cá, hoje ela nasceu em Kiev, antes era a União Soviética, agora é a Ucrânia, e ela é uma pessoa muito dedicada, ela foi uma das pioneiras da homeopatia no Brasil, né? Ela trazia tudo da Alemanha, os princípios ativos, né? As tinturas mães, tudo da Alemanha. O Brasil não tinha estrutura ainda para fazer isso. Inclusive, nós comprávamos também do homeoterápico, porque eu ainda tenho uns vidros lindos que vieram da Alemanha lá. Então, a doutora Helena Minin, que era farmacêutica, primeiro fez farmácia, depois fez medicina, né? E ela era uma pessoa assim, muito interessante. A gente tinha, no estágio, a gente tinha que ter aulas com ela, né? Então, um dia ela nos convidou, hoje é dia da aula teórica, tá? Fomos lá, né, no escritório dela, no consultório dela, um grupo lá, de umas 5 ou 6, e assim que fomos entrar na porta, eu vi que estava torto o quadro lá, com o nome dela e tudo. Aí eu já fui lá e arrumei o quadro, né? Ajeitei o quadro, botei tudo direitinho. Ela disse, não. Ela foi lá e entortou o quadro de novo. Ela disse, eu deixo torto, porque todo mundo vem arrumar o quadro. E quando vem arrumar, lê o que está escrito. Digo, mas não é que essa velhinha é esperta mesmo? Aí entramos. Primeira coisa que ela fez para mim, ela perguntou, qual é o número de advogado? Quase dei um susto. A sorte que eu sabia.
né, da química, lá, qual é que é o número de advogado. Aí eu disse para ela, ficou muito contente. Já me sabatinou, a primeira coisa que ela fez foi uma pergunta de química, né? Mas foi muito bom estar lá com ela. Ela foi uma das incentivadoras da criação da farmacopeia homeopática brasileira. Ela foi uma das que fez a revisão da primeira edição da farmacopeia homeopática brasileira em 1972. Depois desse estágio, aí eu vim cheia de ideias para a nossa farmácia. Vamos modernizar tudo isso aqui, vamos arrumar isso aqui, vamos deixar melhor, né? Aí, então, nós instalamos controle de qualidade, tudo de acordo com as leis sanitárias, né? Nós criamos os EPIs. O que é EPI? EPI é procedimento operacional padrão. Para cada coisa que a gente faz, está descrito num livro como é que se faz aquilo ali. Né? Tipo, como é que eu preparo o álcool a 30%, né, a 70%, tudo descrito. E nós criamos um livro que nós chamamos de... nós chamamos de Manual de Boas Práticas de Manipulação em Farmácia Homeopática. Está lá o livro, já está na quarta edição, eu acho, lá, né? E nós também compramos um dinamizador, porque antes Hahnemann fazia assim, no tempo dele, né? Ele preparava o remédio, né, no álcool certo, lá botava no vidrinho, e depois pegava o vidrinho contra um livro de capa dura, que ele dizia que era melhor de couro, e batia 100 vezes aquilo ali, ó. 100 vezes para dinamizar. Aí você já imagina a nossa casa, aquele monte de remédio que a gente faz. No tempo de Hahnemann, ele fazia para aquele cliente dele que estava ali deitado na cama e dava para ele, era um por um. A nossa produção é quase industrial. A gente vivia todo mundo com o ombro fora do lugar, de tanto bater, uma loucura, porque a gente não fazia vidrinho pequeno, a gente fazia meio litro, 1 litro, então, pá. Aí nós conseguimos um dinamizador, era um aparelho que está até hoje lá, né, que a gente parafusa lá os vidros e ele bate, a gente programa e ele bate o número de vezes que a gente quer. Isso foi um dos grandes avanços. Compramos uma balança analítica também, eletrônica, né, porque antes é aquela balancinha antiga, assim, né, que nem não pesavam bem direitinho. Não, nós temos até hoje lá, e ela é controlada, fiscalizada pelo Inmetro. Né? Que mais aqui? Nós publicamos um guia homeopático que está na 8ª edição, só no Kardec que ele é vendido. Assim. Não tem lucro, não. É uma coisa mais para pagar as despesas do livro. Né? Que mais? Nós produzimos hoje 584 homeopatias diferentes, tanto em glóbulos quanto em líquidos. Né? Nós também temos um dispensário homeopático que iniciou em 1941, que aquelas pessoas que não podem comprar medicação, elas recebem gratuitamente. Né? Claro que não podemos dar para todo mundo, porque tem funcionários, tem uma estrutura, tem que comprar coisa, então, mas aqueles que necessitam comprovadamente, a gente dá. Nós também, nós temos um setor mediúnico que oferece orientação homeopática para pacientes que desejam se tratar com homeopatia. Né? Nós temos, então, uma salinha com um médium, né? Ele recebe lá uma papeleta com o nome da pessoa, né? Do paciente, a idade, onde ele mora, se ele está presente na casa. Só isso, não tem que dizer o que dói, não precisa dizer nada. O nome e o endereço está na casa, presente. Então, aí é que vem a parte bem linda, como é que funciona, que eu queria muito dizer. Tá, é assim, ó. No receituário só tá, a gente chama de receituário, né? Mas é uma orientação homeopática. Mas tem médico que é espírito, o médico é espírito, né? Ele receita a homeopatia como? O médium está lá, ele capta o nome das medicações e escreve. Ele não sabe o que a pessoa tem, não sabe nada, né? E aí, mas como é que isso funciona? Aquela pessoa que está lá, não sei, numa cama, longe lá, em outra cidade até, né? Quando ela lê o nome, o endereço, o perispírito daquela pessoa é projetado numa espécie de um espelho magnético e o médico receitista, que é espírito, analisa o perispírito da pessoa e receita o remédio. Por isso que a pessoa às vezes diz, eu não tenho isso aqui, eu não tenho... Calma! Eu tenho o caso de uma amiga minha que disse, eu fui lá, saiu medicamentos para infecção urinária, eu não comprei. Mas, Iônia, se vou te contar depois o que aconteceu. Dentro de uma semana me veio uma infecção urinária terrível. E como é que tu explica isso? Claro, eles viram do teu perispírito que já estava se desenhando um quadro da infecção urinária. Se tu tivesse feito o tratamento, ou não teria infecção urinária, ou ela seria branda,
né? Então, essa pessoa olha, eu não tenho isso. Tu não sabe se não tem isso. Quem te viu por dentro foi o espírito, não é tu. Né? A pessoa, mas não me dói. Não, mas tem coisas que não dói, tem doenças que não dói, vão comendo a gente por dentro, né? Então, tem que confiar nos espíritos, né? Eu acho que era isso aí que eu tinha para dizer sobre a homeopatia. Então, a relação com o espiritismo é essa, né? É o perispírito, né? Que é tratado com homeopatia para poder atingir o corpo físico. E o perispírito nós estudamos muito na doutrina espírita. Que interessante, muito bom, muito interessante. Embora eu conheça o teu trabalho, o trabalho da Sociedade Espírita Allan Kardec, tem aspectos que eu desconhecia, muito importante, e agradecemos a tua participação. Nós, então, vamos agora para um vídeo. Esse vídeo ele foi um vídeo gravado pela Ana Lúcia Boécio. Ana Lúcia Boécio é filha da nossa inesquecível Dalva Montano, que hoje já está com quase 100 aninhos. Tá? Era uma antiga trabalhadora de nossa casa e que contribuiu por muitos anos com muito trabalho e dedicação. E neste vídeo, a Ana vai nos trazer um pouco de suas memórias. E já antecipadamente agradecemos a Ana por essa gentil contribuição. Pode rodar o vídeo, Elô. Eu me chamo Ana Boécio e é com muita alegria que hoje eu venho falar um pouco da minha história com a Sociedade Espírita Allan Kardec, nesta data tão especial para tantos de nós, que é o seu aniversário de 130 anos. E falar dessa minha relação com a casa implica necessariamente falar também da minha mãe, Dalva Montano, que está no grupo das trabalhadoras mais antigas atualmente, chegando já nos seus 97 anos de idade. Infelizmente, no momento ela não pode estar aqui, mas eu preciso sim fazer essa referência tão sagrada que é falar da minha mãe, porque ela é uma figura fundamental para essa minha história com o Kardec, como a gente costumava chamar antigamente. E essa história começa quando eu tinha 4 anos de idade. Ela já era uma trabalhadora da casa. E eu costumo brincar que eu acho que eu estava dando um tilt, alguma coisa assim, porque ela resolveu me levar para o Kardec aos 4 anos de idade para assistir às palestras do Evangelho aos domingos. Alguém pode dizer, mas isso não é um trabalho para criança. Não é, mas eu era muito pequena para ir para a evangelização. E eu lembro muito fortemente dessa experiência. Não foi traumatizante, ela sentada do meu lado, naquelas cadeiras duras, dobráveis, né? E quando começava a palestra, eu começava a me sacudir. Aí, então tinha sempre aquela mãozinha que batia na minha perna e dizia, quietinha. E quando ela fazia a palestra, tinha uma amiga que provavelmente não vai se lembrar dessa história, não é? Também uma antiga trabalhadora, que é a Teresa Ribas, e ela sentava do meu lado. E também, quando começava a palestra, eu começava a me sacudir, e ela batia na minha perna e me pedia para ficar quietinha, e ela tinha essa tarefa muito árdua. Depois dessa época, se passaram 60 anos, com muita gratidão, que eu continuo trabalhadora da Casa Espírita. Muitos desafios surgiram e foram enfrentados.
e foram enfrentados graças à doutrina espírita, graças à Sociedade Espírita Allan Kardec, que misericordiosamente me acolheu quando eu, aos 18 anos, resolvi me inserir ao grupo de trabalhadores. Depois de um tempo na escola de médiuns, optei por me tornar uma colaboradora, e nesses anos todos, como eu disse, muitos desafios surgiram, mas como nós sabemos, aquele que está no grupo não é um elo sozinho, sofre o peso da sua dor sozinha, mas quando nós estamos numa corrente tão forte, como é a doutrina espírita, como é a casa espírita, enfrentar os desafios se torna, sim, possível, e mais do que isso, se torna muito mais fácil nós tirarmos os aprendizados que esses desafios nos têm. Então, hoje, eu venho aqui manifestar a minha profunda gratidão à Casa Espírita, à Sociedade Espírita Allan Kardec, e, junto com ela, com certeza, a minha mãe, Dalva Montano, que me pegou pela mão aos 4 anos e me ensinou o caminho da Casa Espírita. E a minha gratidão por ainda hoje eu estar vinculada, colaborando dentro do possível, mas mais do que tudo sendo socorrida, sendo amparada, sendo assistida por essa egrégora espiritual e também encarnada que compõe essa sociedade que já está bastante idosa, mas sempre se renovando, se reajustando às demandas do tempo, da época, da cultura, e graças a Deus estamos nós aqui. Minha gratidão, meu amor infinito e votos de muitos anos de vida para a nossa querida Sociedade Espírita Allan Kardec. Muito obrigada. Nossa gratidão, Ana. Nós vamos pedir que a Elô nos traga a Ione de volta, a minha xará, Ione Machado. Traga ela de volta. Ione, nós, os internautas, estão nos cobrando aqui que nós não falamos sobre homeopatia para os pets. Não vamos deixar de atendê-lo. Então, por favor, fale sobre homeopatia para os pets. Ficamos muito felizes porque nós encaminhamos para a diretoria da casa um projeto para incluir, né, a orientação homeopática para pets, e a diretoria concordou por unanimidade, aceitou por unanimidade. Então, nós temos na casa agora, né, a orientação para pet, funciona da mesma forma, porque os pets também têm perispírito, viu, gente? Tem perispírito, tá? Um pouco diferente do nosso, é claro, mas como nós já fomos pet um dia, né, e aquele perispírito dele hoje, o nosso veio daquele lá, né, tá, ele tem um perispírito um pouco diferente, mas a maneira de atuar é a mesma. Então, nossa casa tem, é só comparecer, preencher o formulário, não precisa levar o pet, né, nem deve, às vezes, levar, porque pode dar algum tumulto lá dentro, né, mas está aberta, está funcionando o nosso receituário para PET. É excelente, foi aprovado por unanimidade pela nossa diretoria. Era isso? Por enquanto é só, por enquanto. Muito obrigada, Ione. Então, nós estamos chegando ao nosso final. Nós vamos pedir que os nossos convidados façam suas considerações finais. Vamos começar pela Cristina. Breve consideração. Quero agradecer imensamente ter visto vocês novamente e também dizer que muito aprendi na Sociedade Espírita Allan Kardec. Que a paz, a luz e o amor continue sempre por
perto da Sociedade Espírita Allan Kardec, dentro da Sociedade Espírita Allan Kardec. Obrigada, Cristina. Nós vamos agora pedir para a Patrícia. Eu vou também aproveitar esse momento para expressar minha gratidão por esta casa, porque eu não conhecia a doutrina espírita através dela, mas foi por causa dessa casa que eu me transformei na trabalhadora que hoje eu sou. Eu não vou esquecer nunca, já até relatei isso para a Ione, da época em que a Sociedade Espírita Allan Kardec emprestava as dependências dela para que a Fergs pudesse preparar os seus evangelizadores. Eu tinha entre 17 e 18 anos, era uma menina, quando eu entrei pela primeira vez no Allan Kardec, para estudar o tema, para depois poder preparar as aulas para evangelização. E uma outra trabalhadora do Kardec, a Margarete Rossi, eu sempre conto essa história para ela, ela tem uma parcela de responsabilidade no trabalho que eu venho realizando junto às crianças e os jovens, porque naquela época ela acreditou em mim e ela me disse que eu deveria insistir e não desistir. Então, eu tenho uma gratidão imensa por essa casa, eu procuro corresponder a tudo que ela tem me oferecido, oferecendo para ela o meu trabalho, o meu tempo e o que eu tenho de melhor, ou o que eu acho, né, que seja o melhor. Obrigada, Patrícia. Érica? Pois então, eu também só tenho a agradecer, primeiramente, a oportunidade, né, de estar na Casa Espírita, e muita gratidão mesmo, porque eu tenho um amor por essa casa que vocês não imaginam. Eu sou difícil de expressar sentimentos, mas eu confesso a vocês, assim, que do fundo da minha alma, assim, eu sou muito grata, o que eu puder fazer por ela, se for sempre para o bem, né, para o bem de todos, né, então, muita gratidão, só gratidão, amor, e é o que eu sinto, né, pela casa, pelas pessoas que já passaram na minha vida também. Aí vi a filha da Dona Dalva falando, né, me lembrei da Dona Dalva também, que foi importante também na minha caminhada aí dentro, e tantas outras, né, eu poderia estar esquecendo de alguma, mas então eu não quero pecar nisso, mas todos que me ajudaram, me impulsionaram para o bem e me torceram pelo meu progresso, só gratidão e o meu amor. Obrigada, Érica. E Ione, minha xará? Bom, rapidamente, né? Eu também, a gente só tem gratidão por essa casa que me acolhe há 55 anos. Eu entrei na casa com 21, né? Então, eu tenho certeza que eu vou sair dessa encarnação um pouquinho menos inferior do que quando cheguei. E eu devo isso a esta casa. Obrigada, Ione. Elton? Oi, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estudo, de trabalho, né? E eu encontrei nesse livro que foi lançado quando a SEAC comemorou 120 anos, né, da pesquisadora Rosemary, uma referência aos trabalhadores, os fundadores da casa, né, como nós podemos imaginar, que eram muito persistentes, tinham disciplina, boa vontade, praticavam benevolência, tudo isso para que nós chegássemos, né, nesta casa, como nós a encontramos, né, e que precisamos, é claro, oferecer o melhor de nós para continuarmos assim, neste caminho, né? Então, agradecer a oportunidade e que possamos então, seguir os caminhos que Jesus nos ensinou, né, que Ele nos proteja hoje e sempre. Obrigado. Obrigada, Elton. Almas queridas, muito obrigada pela participação de vocês que nos trouxeram esse trabalho, as memórias, enriquecendo essa nossa roda de conversa. Agora nós vamos convidar a Érica para que ela faça a nossa prece de encerramento. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e com o nosso coração em festa,
por tudo que estivemos lembrando e pelas boas energias deste grupo, nós queremos dizer a esse Pai amantíssimo e de amor que somos gratos, muito gratos, por tudo que estivemos aprendendo, por tudo que venhamos a aprender ainda, e por todos os irmãos do nosso caminho, que por onde quer que venhamos a andar, nós estejamos sempre envolvidos na paz, no amor, e que esse Pai de amor nos conceda sempre também a saúde do corpo, da mente, e fortaleça nosso espírito. Que a paz e que a luz de Deus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Nós agradecemos a participação dos amigos e amigas internautas que contribuíram com as suas amorosas vibrações para esse nosso trabalho e convidamos a todos para a nossa quarta e última edição da Roda de Conversa em comemoração aos 130 anos da SEAC. Aguardem que vai ser muito especial. Abraço.